Terceira questão. Empregando as propriedades da adição de números inteiros, resolva os itens a seguir. Letra A. Sabendo que 185 negativo mais 306 positivo é 121, quanto vale 306 positivo mais 185 negativo? Claro que você pode resolver a conta, certo? Para você descobrir o resultado. Aqui, ele quer que você empregue as propriedades. Então, se você lembrar da propriedade, você não vai precisar fazer a conta, certo? Qual é a propriedade que permite que eu troque os lugares dos números, no caso da soma ou subtração das operações com inteiros, e não tenha diferença no resultado? É a comutatividade, não é? Se eu somar mais b, isso é a mesma coisa que b mais a nos inteiros. Então, se você fizer o contrário aqui, qual será o resultado? Letra B. Você tem 10 negativo, mais 8 negativo, mais 15 positivo. Isso dá 3 negativo. Calcule. 8 negativo, mais 15 positivo, mais 10 negativo. Veja que aqui só ocorreu a troca de lugares, certo? Entre os termos. Por exemplo, vamos lá. Aqui ele já fez a conta, deu 3 negativo. Aqui, novamente, a gente tem a ideia da comutatividade. Se a gente fizer 8 negativo, então vamos escrever 8 negativo mais 15 positivo, não é isso? 15 positivo mais 10 negativo. Então, mais 10 negativo. Será que isso vai dar 3 negativo também? O seu 8 negativo, você pode continuar com ele, mas pode tirar os parênteses, já que é o primeiro número, não tem encontro nenhum aqui atrás. Aqui mais e mais, né? São sinais iguais, então fica mais. Aí você pode eliminar o parênteses do 15, 15 meio. Mais e menos, e se encontra aqui, sinais diferentes, fica menos, né? Então, menos 10. E aqui você vai ter o seguinte. Você tem 8 negativo, soma 15 e tira 10. Então, você pode pensar assim. Você estava devendo 8, pagou 15, certo? Então, se você estava devendo 8 e pagou 15, significa que você ficou com 7 do que você tinha. Mas você está tirando 10. Ou seja, você tem 7 daqui, isso aqui deu 7, só essa parte que eu pintei de azul, certo? E você tira 10. 7 menos 10 vai ser exatamente 3 negativo, certo? Ou seja, você tinha 7 reais, comprou algo de 10, então ficou devendo 3. Outra forma de você observar isso é, você tem dois números negativos aqui, veja que a soma ela permanece entre eles, certo? A soma está aqui. Você tem 10 negativo mais 8 negativo. Imagina então que você somou essas duas dívidas. Você tinha duas dívidas, uma de 10, uma de 8 e tinha 15 reais. As tuas duas dívidas juntos dão 18 negativos, certo? Dão 18 de dívida e aí você paga 15. Então você fica devendo 3 do mesmo modo, certo? Então a ideia aqui é exatamente a comutatividade. Na letra C, você tem o seguinte. Considerando 23 positivo mais 10 negativo mais 8 negativo entre colchetes e parênteses, deu 5. Calcule 23 mais 10 negativo mais 8 negativo. Veja que aqui os colchetes foram trazidos. Eles estavam nos 10 e no 8 negativos. E aí eles foram trazidos para o 23 e para o 10 negativo, certo? Que propriedade permite fazer isso? É uma associação isso aqui. Você precisa lembrar que propriedade é essa, certo? Ela foi vista na aula anterior. A letra B e a A eu já entreguei que é a comutatividade. Então, qual é essa daqui? Se você não lembrar, você pode fazer, claro, a conta, certo? Para você conseguir. Lembrando, resolve primeiro aqui dentro dos colchetes, para eliminar os colchetes, e por fim, você vai operar com esse 8 negativo aqui. Vamos fazer um exemplo. Digamos que a gente tenha um exemplo parecido. A gente tenha 3 negativo, mais 5 negativo, e mais 12. Então, o que é que acontece? Você tem 3 negativo mais 5 negativo. Vamos resolver dentro do colchete primeiro. Isso aqui é como duas dívidas, não é? Então, você pode somar, fica 8 negativo. Então, dentro dos colchetes, fica 8 negativo, mas você já pode eliminar eles, certo? Mais 12
E 8 negativo mais 12, ou seja, uma dívida de 8 mais 12 reais para pagar, significa que você fica com 4 positivo. Se tivesse assim, 3 negativo, mais os colchetes estivessem aqui, incluindo o 5 negativo e o 12, certo? Veja, eu estou fazendo um exemplo bem parecido com aquela anterior. Veja que os colchetes eu arrastei, eles estavam no 3 e no 5, e não pegando o 12. Agora eu coloquei pegando o 5 e o 12, certo? Então vamos lá, agora a gente resolve dentro desse colchete aqui. 5 negativo mais 12, ou seja, uma dívida de 5 mais 12 para pagar, fica 7. Então, vai dar 3 negativo, você pode tirar os parênteses desse aqui, mas aqui ficou 7 positivo, então a gente já pode colocar o 7. Veja, 3 negativo, uma dívida de 3, mais 7 para pagar. Isso significa que você ficou com 4, né? Você devia 3, mas você tinha 7 para fazer o pagamento. Isso significa que é 7 menos 3, que dá 4, dá o mesmo resultado, certo? Então a ideia aqui é você utilizar a propriedade associativa e dizer quanto dá. Se bem que pelo exemplo aqui, você já vai saber qual vai ser o resultado dessa conta aqui olhando para essa, certo?